Bem-vindos à Central das Escrituras. Falaremos de terceiro Nefe hoje. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch, e como dissemos da última vez, vamos começar no capítulo 12 e ir até o final do capítulo 16 hoje, quando Jesus fala ao povo e a seus discípulos em abundância. E isso é muito semelhante. Algumas pessoas fazem a correlação entre o Sermão da Montanha, mas queremos enfatizar que esse é um sermão diferente. É para um povo diferente. É o Sermão do Templo, e há muitas semelhanças. Mas Jack fez uma pesquisa interessante sobre isso. Bem, eu fiz, e isso tem me dado grandes frutos acadêmica e espiritualmente por mais de 40 anos. De muitas maneiras, talvez eu seja mais conhecido por ter descoberto o quiasmo no livro de Mórmon, e muitas pessoas puderam descobrir e usar esse princípio desde então. Mas devo dizer que o reconhecimento do padrão do templo no que está acontecendo nas palavras de Jesus aqui e suas ações nos capítulos de 11 a 18 de terceiro Nefe significam mais para mim, e acho que talvez sejam mais sublimes, do que a descoberta do quiasmo. Vou lhes contar um pouco sobre como essa descoberta ocorreu. Foi na década de 1980, quando eu era um jovem professor na BYU e estava ensinando o livro de Mórmon. Estava dando aulas sobre o livro de Mórmon quase todo o semestre, como uma designação para ser um bom cidadão na universidade. E nessa época, começamos a fazer tarefas, e muitas vezes nos pediam para responder a perguntas que surgiam com frequência. E uma dessas perguntas era: o que o Sermão da Montanha está fazendo no livro de Mórmon? Parece que Joseph simplesmente plagiou o texto. E você sabe, haviam pessoas importantes pressionando a igreja e pessoas desapontadas com a igreja por causa do que consideravam ser um problema. Pessoalmente, acho que isso se deve a não terem olhado com atenção suficiente. Quero que você continue a história, com um olhar que mostra E diferenças. foi mais do que um olhar atento. É também um olhar amplo. E também foi um olhar inspirado. Porque eu estava lutando com essa pergunta que muitas pessoas fazem. E eu achava que Joseph não poderia ter copiado o Novo Testamento e lido enquanto ditava. Copiado e lido a partir dele enquanto ditava para Oliver Cowdery. Emma disse que não tinham Bíblia em casa. E Oliver teria dito: o que está acontecendo aqui? Isso não aconteceu dessa forma, e não creio que Joseph tenha memorizado todo o Sermão da Montanha. Além disso, há diferenças significativas. Então, como isso aconteceu, eu não poderia explicar como aconteceu. Mas eu queria ter uma maneira de descobrir isso. Eu disse: deve haver mais nisso. E do que já vimos antes. E eu havia estudado intensamente o Sermão da Montanha como missionário. Eu o havia usado na Alemanha. E uma das tarefas que recebi do meu líder de zona na missão de treinamento de idiomas era memorizar o Sermão da Montanha em alemão auf Deutsch. Eu sabia alemão o suficiente para já ter memorizado várias das lições missionárias, e ele queria ter certeza de que eu estava aprendendo. E quando ele veio e me disse: quero que você venha e recite o Sermão da Montanha para mim na quinta-feira. Achei que era das bem-aventuranças. E então eu disse: bem, esses seriam os versículos? Ele disse: não, quero os 3 capítulos. E eu disse: tudo bem. E fiz isso. Consegui recitar para ele em alemão todos os 3 capítulos. Isso é incrível. Bem, acho que isso acontece sempre, mas essa acabou sendo uma das melhores coisas que já fiz em termos de preparação missionária. Sempre que me pediam para fazer um discurso na reunião sacramental, eu tinha meu discurso basicamente memorizado. E ao discutir questões com alemães, fossem eles católicos ou protestantes, para poder igualá-los em seu território, eu podia levantar questões e coisas que haviam no Sermão da Montanha.
Portanto, foi uma grande bênção para mim. Mas mesmo assim, eu nunca havia pensado nessa questão. O que o Sermão da Montanha está fazendo em Terceiro Nef? Pois bem, eu tinha ministrado aquela aula sobre o livro de Mórmon. Era uma aula às 8 horas, portanto, às 9 eu acabei. E eu tinha um pequeno escritório de estudos no porão do antigo edifício Joseph Smith. Eu tinha um computador lá, uma de nossas antigas telas verdes da IBM dos anos 60 ou o que quer que fosse. Mas não havia telefone, e ninguém sabia que eu estava naquela sala. Era um lugar novo e agradável que me foi dado, e era um lugar tranquilo onde eu podia simplesmente ir. Fui até o porão, entrei. Sentei-me e disse: Senhor, me ajude, quero resolver isso hoje. E senti. Tudo bem, eu deveria começar a delinear o que sei e vou dar uma olhada no inglês. Eu tinha meu Novo Testamento grego ali. Eu ia dar uma olhada no grego. Vou examinar essas coisas com mais seriedade do que antes. A revelação era delinear o sermão, para ver os padrões e o fluxo do sermão. Está bem. Minha pergunta era: por que Jesus usaria isso no templo? Então, comecei a abrir o primeiro versículo. E ele diz, e isso está na versão King James: Jesus subiu ao monte. Bem, as montanhas são templos na Bíblia. Bem, é isso mesmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso é subir ao templo, uma recomendação ao templo. Portanto, isso torna o Sermão da Montanha um ambiente de templo, assim como o sermão em abundância estava em um Exato. ambiente de templo. Eu disse, bem, talvez haja alguma razão para pensar em templo aqui, e é por isso que está no livro de Mórmon. Agora, o que foi particularmente interessante para mim é que, em grego, não diz apenas que ele subiu a um monte, e eu sempre pensei em Jesus apenas dando o sermão no monte em uma colina em algum lugar. Mas o que está escrito em grego é que ele subiu em uma montanha. E essa é a expressão exata usada quando Moisés sobe ao monte para receber a lei e estar na presença de Deus. E assim, pensei, bem, isso faz sentido. Jesus está usando isso no templo. E Jack, quando me refiro a um texto sobre o templo, refiro-me a um texto que nos ensina como voltar à presença de Deus. E cada versículo aqui é Cristo tentando incentivar isso. É claro que ele repetiria isso para suas ovelhas perdidas. É claro que ele gostaria que elas soubessem como voltar e ser purificadas para viver em sua presença. É claro que ele gostaria de ter o Sermão da Montanha, provavelmente repetido em todos os lugares por onde passasse, a fim de ensiná-las como retornar a Deus. A primeira coisa com que você se depara, e eu estava começando aqui com o capítulo 12 do livro de Mórmon, que é o capítulo 5 de Mateus. Eu esqueci do quanto já ocorreu em 3º Nef 11 e se relacionava ao templo, voz do Pai revelando o Filho. E aqui, ao representar o Filho, era a concessão do poder do sacerdócio para batizar. Não é possível prosseguir com as ordenanças do sacerdócio e com a investidura sem antes ser batizado. Então o Senhor mostra suas mãos, descendo do céu. Eles estão entrando em sua presença. Há muitos símbolos do templo aqui. Esse tipo de coisa? Não percebi até depois de ter trabalhado em meu caminho. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Bem, vamos examinar seu esboço. Então, a primeira coisa que você faz quando vai ao templo, depois, é claro, do batismo, é a iniciação. Você é lavado, ungido e vestido. E lhe são prometidas certas bênçãos. Com essas bênçãos iniciais, essas são coisas que, se você for verdadeiro e fiel, acontecerão. E você é lavado e ungido para esses propósitos, certo? E então começamos aqui no capítulo 12 com 12 bênçãos. E essas são bênçãos preliminares.
São bênçãos que, na verdade, mesmo no grego, são mais óbvias do que no inglês. São bênçãos que estão no futuro. Abençoados serão os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem, e o interessante é que há apenas 8 no Novo Testamento, mas temos um acréscimo aqui porque nos foi dito, no versículo 1, bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras destes No 12. 2, e outro sim, mais bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, irão receber a remissão de seus pecados. Então, é uma espécie de bênção preliminar. Muito ligada ao batismo, porque todos eles foram batizados ou foram ensinados que deveriam ser batizados. Falamos sobre isso na semana passada. No final do versículo 2, ele diz: E bem-aventurados os humilharem-se profundamente e forem batizados, porque serão visitados com fogo e com o Espírito Santo. O agente purificador. Uma etapa preparatória e inicial. Depois de passar por essas bênçãos iniciais, agora você pode seguir em frente. Mas, a partir do capítulo 12 de Terceiro Nefe, retomamos o que conhecemos como as bem-aventuranças. Em primeiro lugar, bem-aventurados são os pobres de espírito. Isso começa no versículo 3, mas ainda acho que isso é significativo. Quando Joseph estava escrevendo isso, ou quando Joseph estava lendo o Urim e Tumim e Oliver estava escrevendo, eles teriam reconhecido o versículo 3, mas não reconheceram os outros. Acho muito bonito o fato de termos um texto mais rico em muitos sentidos aqui. E quero destacar o seguinte. Primeiro, o versículo 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Temos uma frase adicional ali, que vem a mim. Para mim, esse é o caminho completo. A explicação completa sobre o que fazer quando se é pobre de espírito. Somos abençoados ao nos aproximarmos de Cristo e termos alegria novamente. E então, temos bem-aventurados os que choram. E acho que o luto está relacionado, é claro, ao luto por aqueles que morreram, mas também ao luto por nossos pecados. Ou qualquer tipo de perda, e eles passaram por muitas perdas neste momento. Há muito luto nesses E corações. bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios Há uma do nova Espírito adição Santo. aqui neste texto, em vez de em Mateus. Algumas pessoas notaram que, se você é pobre de espírito, isso é algo espiritual que precisa ser fortalecido e você será abençoado com fé. E o luto é o arrependimento. E então, os mansos herdando a terra é a mansidão para ser batizado. E a fome e a sede são o dom do E isso é Espírito Santo. interessante. E eu sempre vi esses 4 primeiros como nosso relacionamento com Deus. Nós nos apresentamos a Ele quando somos pobres de espírito, quando estamos de luto, mas temos que nos apresentar a Ele com mansidão. E temos que ter fome e sede de justiça. E então Deus nos encherá. E o restante das bem-aventuranças diz respeito a como podemos abençoar. Amar nosso próximo com aqueles ao redor. Precisamos estar preparados, sejamos misericordiosos, Esse é um presente que damos aos outros. sendo pacificadores e também estando dispostos a sofrer perseguição. Por causa do Senhor. Uma última coisa sobre essa palavra abençoado que vemos aqui 12 vezes. No grego, a palavra é makarioi. E essa palavra não significa feliz. Não significa nem mesmo afortunado ou algo do gênero. Mas aqueles que serão makarioi são aqueles que entram na mitologia grega nos campos de provação e nas sublimes bênçãos. Bênçãos sublimes da vida após a morte. Portanto, no entendimento cristão primitivo, essas eram bênçãos de promessas eternas que estavam sendo dadas. Se você for misericordioso, obterá misericórdia na próxima vida e será perdoado com misericórdia. E você verá Deus. E se você herdar a terra, isso não será eternamente? Você herdará o reino de Deus. Esse é o reino celestial. Então, com tudo isso, comecei ali a juntar as peças. Isso é uma preparação. Essa é a iniciação. E depois passamos. E para a próxima etapa, então o que acontece logo depois disso? É o sal da terra. Em verdade,
Em verdade vos digo que eu vos concedo serdes o sal da terra. Lembro que, no Velho Testamento, todo sacrifício, uma oferta pelo pecado ou uma oferta de gratidão, sempre era salpicado com sal. O sal faz parte do sinal do convênio, e ele está pedindo agora a esses que acabaram de testemunhá-lo que se tornem o sinal do convênio, o sal da terra. Quero que vocês abençoem a terra. Vocês serão o sal da terra, ou seja, serão aqueles que levarão o convênio adiante. E essa linguagem de convênio não é a forma como a maioria das pessoas lê o Sermão da Montanha. Mas agora estamos sendo convidados a vê-lo como um texto que faz convênios. E em um nível diferente, o sal torna algo mais saboroso. Ele pode preservar algo. E você pode ver que essa é uma imagem muito bonita que Cristo usa. Mas mais do que isso, com um convênio, haverá bênçãos pela obediência, mas também haverá consequências pela violação desse convênio. E o que diz sobre o sal da terra? Diz que se você perder o seu sabor, e se você se tornar insípido para Deus, ou se perder de alguma forma por contaminação, o sal se torna sujo e então será lançado fora e pisado pelos homens. Ele nos dá uma advertência. Há uma advertência sobre a obrigação do convênio e a seriedade disso. E a palavra ser expulso é, na verdade, a mesma palavra usada para excomungado, quando você é expulso. É uma advertência séria. Esses princípios, se você entrar nesse convênio, estará assumindo obrigações que são importantes. E isso é natural. Se você espera esse tipo de bênçãos magníficas, precisa ter certeza de que não perderá seu sabor. Além disso, o texto diz, como parte dessa pequena advertência, você não deve esconder sua lâmpada debaixo do alqueire. Versículos 15 e 16. Eu vou lhe dar luz. E você se tornará a luz do mundo. Lembram-se de Gênesis? No início, Deus é a luz. É Ele quem a cria. Que haja luz. Isso vem desde a criação. E a advertência aqui é que uma cidade sobre um monte nunca some. Você pode pensar que pode se esconder, mas não pode. E quando se diz que você não deve colocar sua vela sob um alqueire, no entanto, foi um símbolo valioso para um dos deuses gregos, especificamente o deus dos grãos. Portanto, não substitua a luz de Cristo pelo alqueire de um deus grego. Em vez disso, use um lushnja, que é o candelabro adequado. Lushnja é o termo correto para a menorá. Portanto, não se trata apenas de colocar uma pequena lâmpada de óleo em seu mantel. É colocar uma luz no candelabro do templo. Sim, a menorá fica logo antes do véu. Ela está no lugar santo e é o caminho de volta à presença de Deus. Mais uma vez, estamos usando esse texto como um texto do templo. O que nos é solicitado e orientado é que devemos nos envolver nisso, na menorá. E essa grande menorá e a luz do templo, é claro que o templo fica no alto de uma colina e pode ser visto de todos os lados. E a menorá representa a árvore da vida. Tudo o que fazemos torna a árvore da vida disponível e visível. E Cristo é o fruto. Portanto, há muita coisa nessa tarefa inicial que nos foi dada. Recebemos a incumbência de ser o sal e a luz. E então, o que acontece depois? Nos versículos de 17 a 18, é dada a exigência de obedecer a todos os mandamentos. Não penseis que vim destruir a lei, mas para cumprir, pois em verdade vos digo que nenhum jota ou til foi omitido da lei, mas em mim toda ela foi cumprida. Tudo isso foi cumprido em mim. E então, ele continua dizendo. Depois aqui, em terceiro nefe, e eis que vos dei a lei e os mandamentos de meu Pai, a fim de que acrediteis em mim e de que vos arrependais dos vossos pecados
e de que venhais a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito. E Jack, menciona isso ele aqui? agora cumpriu a lei do sacrifício com o derramamento de sangue, e, portanto, ele está dizendo que se isso foi cumprido, vamos continuar aqui. Portanto, ele não poderia ter acrescentado isso antes, porque ainda não havia sofrido pelos pecados do mundo. E por que ele diria isso a essas pessoas? O que eles ouviram dos céus? Ah, a lei foi cumprida. Eles ouviram isso no capítulo 9, no capítulo 11 e agora aqui no capítulo 12. Agora ele está explicando o que quis dizer e o que significam as passagens do Velho Testamento. Portanto, vinde a mim e sede salvos, pois em verdade vos digo que, a não ser que guardeis os meus mandamentos que agora vos dei. Portanto, ele vai dar mandamentos. Não são apenas sugestões agradáveis? São mandamentos que as pessoas estão assumindo como obrigações. E se você fizer isso, será admitido na presença de Deus. E se não o fizerem, de modo algum entrareis no reino dos céus. E bem aqui. Mais uma vez, você pode ver como isso não é apenas o que se pode chamar de discurso moral? O Sermão da Montanha não é apenas uma série de boas ideias sociais. O livro de Mórmon deixa muito claro que é isso que Deus quer que façamos para nos tornarmos como Ele. E é isso que veremos nos próximos 3 capítulos aqui. Portanto, agora veremos uma série de mandamentos. E eles começarão falando sobre alguns dos 10 mandamentos. E qual é o primeiro? Versículo 21. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós: não matarás, e todo aquele que matar ficará sujeito ao julgamento de Deus. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento, e todo aquele que disser a seu irmão, raca, ficará sujeito ao conselho. E ele está dizendo: estou mais preocupado com seu coração e com a condição de seus pensamentos do que apenas com suas ações. É preciso Essa é uma purificar grande o parte do interior. processo. E o conselho também está se referindo à igreja. Estar em risco com o conselho é estar em risco na igreja. Isso está sujeito à quebra de um convênio que você fez. Agora, quando você pensa no convênio que chamamos de lei do Evangelho, essa lei do Evangelho nos diz que não podemos ficar com raiva. Não podemos ridicularizar, rir e dizer, seu tolo. Sim, essa é uma proibição contra tudo isso. E o que você disse sobre os pensamentos, é claro, nossos pensamentos nos condenarão. Mas aqui, Jesus está nos alertando sobre nossas palavras, e nossas palavras são tão letais quanto nossas armas. Especialmente dentro da comunidade do convênio. Se você ridicularizar um membro do convênio, você corre o risco de ser julgado porque violou o convênio de estar ligado uns aos outros dentro do convênio do Evangelho. Essa não é apenas uma lei mais elevada, mas é uma lei mais difícil. Temos de aprender a controlar nossa língua. E você se lembra de ter mencionado que Jesus disse: não quero disputas entre vós. Bem, ele também evita brigas e linguagem ofensiva, tipo, seu tolo, você pode acabar no fogo do inferno. Bem, esse é o início da contenda. Então, o que devemos fazer? Bem, isso remete ao ponto que mencionei e que me fez pensar sobre isso. Ele diz: portanto, se vieres a mim ou desejares vir a mim, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão, e primeiro reconcilia-te com teu irmão, e depois vem a mim com firme propósito de coração. Versículo 24. Agora, ele não menciona o altar aqui que está em Mateus. Por quê? Bem, eu não sei. Mas ele diz que isso é mais que aplicável em toda a vida. Mas, se você sabe que seu irmão tem algo contra você, você tem um problema. É claro que você não deveria ir ao templo. Mas também não deveria estar indo para a ala. Não deveria estar ministrando. Você precisa ter certeza de que está em paz e reconciliado com todos. Portanto, acho que é mais amplo do que apenas a ordenança do templo, mas certamente é consistente com ela. Também sinto que o altar não está lá agora, Jack, porque o grande e último sacrifício já foi realizado. Bem, isso é verdade. No entanto, ainda temos altares no templo. Bem, os altares são usados para outras coisas também. Sim,
mas não há mais sacrifício de Mas o sangue. que acontecerá em alguns versículos aqui é que haverá uma oração em grupo. E quando orarem, vocês não vão querer participar dessa oração se não tiverem se reconciliado primeiro. E assim, a reconciliação está toda descrita aqui. Isso é lindo, obrigada. Certo, então? O que vem a seguir? A lei da castidade. Isso começa no versículo 27. A lei da castidade. Isso me parece um pouco relacionado ao templo. O versículo 27 diz: Eis que foi escrito pelos antigos que não cometerás adultério. Digo-vos, porém, que todo aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Jack, isso tem um significado especial em uma época em que o trágico pecado da pornografia é tão letal para a mente e o corpo como se fosse adultério. Portanto, o que estamos aprendendo aqui é que havia, é claro, a antiga lei do adultério. Mas as pessoas entendiam isso de forma bastante simplista. E as pessoas diziam: bem, só estou cometendo adultério se estiver tendo relações sexuais com o marido ou a esposa de outra pessoa. Mas podemos ter relações sexuais se não formos casados. Mas isso não é verdade. E Jesus quer que saibamos que o casamento e a formação de uma família serão, em última análise, o objetivo de todas as ordenanças do templo. Portanto, se você não estiver preparado e não for digno de entrar na etapa final do templo, então todas as outras coisas que são preliminares a isso perdem seu propósito eterno final. Portanto, acho que ele quer que demos um passo além, que viver apenas a lei da moralidade para viver o que chamaríamos de lei da castidade. Isso é tratado com alguns detalhes. Ele também diz: bem, até mesmo o divórcio. Ele diz: não vá se divorciar. Acho que ele está pensando, e sabemos que havia pessoas que tentavam se divorciar facilmente, e agora não estão mais casadas, então podem se casar com outra pessoa rapidamente. E os estudiosos judeus disseram: bem, isso realmente não está honrando a lei do casamento, e não é uma coisa apropriada. A lei não diz que você está violando a lei. Não cometerás adultério. Portanto, eles não mataram a pessoa. O que normalmente, se você cometer adultério, isso é um crime capital ou pode ser. Mas o que eles estão dizendo é que, mesmo se divorciando com um objetivo errado, se for apenas para cometer adultério, Jesus também considera isso errado. Gostaria de acrescentar que em nossos dias não vivemos em um mundo perfeito. E infelizmente gostaríamos que fôssemos todos mais caridosos e amorosos. Mas gostaria de salientar que o perdão e o arrependimento permitem. Se você é divorciado, se pecou, se cometeu adultério ou se foi perseguido a vida inteira, que o Senhor permite que todos os que se achegam a Ele entrem em seus templos. Que em nosso mundo desfeito, onde as coisas não são perfeitas, nossos profetas disseram: você pode ir à casa de Deus quando tiver sido perdoado de seus pecados. E, às vezes, nosso divórcio não é culpa nossa. E, às vezes, nossa situação se deve à perseguição. E o Senhor entende as condições de nosso coração, e o arrependimento permitirá que todos possam ir ao templo. Com certeza. E Jesus dirá repetidas vezes: vinde a mim, faça o que peço, e você será perdoado. E o final do Sermão da Montanha, ou o sermão no que chamo de Sermão do Templo, falaremos então sobre pedir perdão e ser perdoado. Portanto, a próxima etapa foi o mandamento anterior: não desonrarás. Esse é um dos 10 mandamentos. E Jesus agora diz: não se negue a si mesmo, mas deixe que seus juramentos sejam válidos e diga apenas sim, sim ou não, não. E qualquer coisa além disso vem do mal. E assim juramos, dizendo sim e não. E no templo é isso mesmo. Você inclina a cabeça e diz sim. E não importa qual seja a ordenança do templo, é assim que fazemos isso. Agora, na próxima, podemos chamá-la de estágio 10. Versículos 38 a 47. E isso é destacado porque você já ouviu isso ser dito antigamente: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Agora, amar o próximo como a si mesmo estava no capítulo 19 de Levítico. Sim, é o centro da lei de Moisés. Mas o que Jesus agora quer que façamos é amar até mesmo o nosso inimigo. Esse é o 43. E ele dá diferentes exemplos sobre eles. Ele nos pede para orar por aqueles que os maltratam e os perseguem. Versículo 34. Amar nossos inimigos. Então ele nos leva para o versículo 48, onde ele diz: quisera que fosseis perfeitos. E dessa vez ele muda a frase: assim como eu. Isso não está no Novo Testamento. Agora que ele foi aperfeiçoado, seu nome está lá. Perfeito não significa o mesmo em nosso mundo moderno. Correto. E no grego, a palavra aqui para perfeito vem da palavra telos. Telos, como um telescópio, é algo com o qual você pode ver longe. O telos de uma corrida é o fim da corrida. Portanto, você realmente se torna perfeito. Ele pede para sermos completos, Você completou seu percurso? ou para sermos íntegros. A forma de ver isso é como um texto. Quero dizer que se vivermos a lei do Evangelho, vivemos a castidade. Continue até ser aperfeiçoado. E observe aqui também que no Novo Testamento está escrito: sede vós, pois, perfeitos, o que parece ser um mandamento, mas aqui é que fosseis. Eu gostaria que vocês fossem. É meu desejo que vocês sejam perfeitos. Esse é um convite duplo. Em seguida, ele vai para um capítulo 13 de ordem superior, quando fala sobre dar aos pobres. E também, quando virei a página desse capítulo para entrar no capítulo 13, percebi que tudo o que estava acontecendo no capítulo 5 tratava do sacerdócio arônico, da lei de Moisés, da lei inferior. E sim, essas são coisas importantes. Mas agora estamos nos voltando para uma ordem superior de sacerdócio. Como se falássemos sobre a lei da consagração. Teremos a consagração aqui e outras coisas também. Mas a maior parte do capítulo 13 trata da lei da consagração de uma forma ou de outra. Ele começa com a doação aos pobres. Ou seja, consagramos nossos bens doando, ajudando e auxiliando os pobres. E o que mais? Devemos certificar-nos de que, ao ajudar os pobres, não estamos buscando reconhecimento. Façamos isso para Deus, não para o público. E o que está escrito aqui, quando diz que essas coisas devem ser feitas em segredo? Na verdade, havia um lugar no templo chamado de lugar secreto. E quando você dá em criptografia, quando você dá no lugar secreto, ninguém lá dentro recebe o presente. É como uma caixa de doações onde é oferecida uma quantia anônima, desconhecida por todos. Portanto, acho que essa também é uma ordem superior. E depois vem a oração. Muitas pessoas na época de Jesus oravam nas esquinas, oravam em público, e isso era bom porque, onde quer que estivessem em um determinado horário, tinham de fazer certas orações. No relógio. Mas Jesus afirma que isso é um problema, pois ao ficar na esquina da rua em um tipo de espetáculo, as pessoas pensarão que você é mais justo por orar No alto. versículo 6, ele nos pede orar em particular. É isso mesmo. Então ele diz: vá para o seu armário. E quando você orar em particular, então o Senhor lhe responderá também em particular. Portanto, não peça a Deus por coisas que o tornem famoso, maravilhoso ou honrado. Mas o que queremos é ser abençoados de forma que possamos honrar nosso Pai Celestial. Mas o versículo 7 se volta para uma oração pública. O versículo 7 é interessante, onde agora dizemos: mas quando orardes, e o grego é trocado aqui, e o inglês também, de um singular para um plural. Portanto, temos uma oração em grupo, que é conhecida como a oração do Senhor. Ela é diferente aqui no livro de Mórmon. É um pouco diferente, e é diferente a cada vez. Não é que ela tenha sido planejada para ser uma oração mecânica, porque Jesus disse: não ore com vãs repetições, mas aqui está um modelo que você pode seguir. E uma das coisas que notei nesse modelo é que ele está repleto de louvores a Deus. Mas a diferença é que começa de maneira semelhante.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não diz, venha o teu reino. O cuidado meticuloso é perfeito para o público. Seja feita a tua vontade, na terra como no Certo. céu. E o que ele está pensando nisso? Quando oramos, seja feita a tua vontade. Estamos nos comprometendo a ser os agentes para que isso aconteça. E também temos de fazer algo para sermos perdoados. Qual é a próxima? Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas transgressões ou os nossos pecados. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra, como é realmente importante, ela deve ser traduzida como na medida em que, ou quando nós, como condição para sermos perdoados, precisamos perdoar. Esse é um julgamento justo, não é mesmo? Pois se aos homens perdoardes as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se aos homens não perdoardes as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E termina, como você disse, com glória, pois teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Isso é chamado de doxologia, onde você termina louvando a Deus. E no mundo judaico, você não terminaria com uma doxologia fora de um lugar sagrado. Terminava-se com um simples amém. E às vezes, nas orações de Jesus no Novo Testamento, ele termina apenas com amém. Mas se esse é um lugar sagrado, É no templo. ele está usando o final sagrado. Por isso termina com uma doxologia. Encontramos manuscritos gregos de Mateus, que não incluem a doxologia. Mas isso se deve ao fato de eles não têm um templo onde estão orando. E na igreja cristã primitiva, você poderia usar isso como uma oração diária comum. Mas quando você faz essa oração em conexão com uma missa ou um serviço religioso, mesmo no início do cristianismo, ela vem com a doxologia. Essa é uma diferença um pouco sutil, mas é um fator relacionado ao templo. E aqui temos o elemento do templo. E depois dessa oração em grupo que fizemos, Jesus dá algumas instruções sobre como você deve jejuar. Lembre-se de que o jejum e a oração geralmente andam juntos. E às vezes você jejua por muito tempo. Jesus chegou a jejuar por 40 dias e 40 noites e sofreu. No entanto, ele diz, não quero que vocês andem por aí jejuando e exibam sua agonia, para que pareça aos homens que estão jejuando. Isso não se faz. Quando você jejuar, mantenha as coisas simples. E tenha uma boa aparência. Lave seu rosto, unja sua cabeça. Dessa forma, Deus poderá ver sua vida privada e sua conduta privada. Ele poderá ver em segredo e então poderá recompensá-lo abertamente. Agora, a palavra abertamente aqui também pode ser uma alusão à abertura do julgamento final. Quando todos os livros forem abertos, não é que ele o recompensará abertamente quando você for à igreja, mas acho que ele o recompensará no final, lá no céu. Mais uma vez, a natureza sagrada dessa experiência no templo. No versículo 19, ele começa falando dos tesouros e alerta para não nos apegarmos ao dinheiro e à riqueza. Devemos focar em Deus. Versículo 22. A luz do corpo são os olhos. Se, pois, teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se mantivermos os olhos fixos, todo o nosso ser será iluminado. Isso é a glória Portanto, de você Deus. não deve acumular tesouros, mas devemos ter os olhos voltados para a glória de Deus. E fazemos convênios para permanecer com Ele, servi-lo e servi-lo somente. E Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Esse é o versículo 24, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E estou interessada no fato de ele dizer a palavra Mamon aqui, porque isso não significa Engraçado. imundo. Sim, dinheiro aqui, mas estamos usando a mesma palavra. E o Mas livro de então temos uma Mórmon é mudança diferente de aqui do público. Sermão da Montanha, ele esclarece. E a diferença pode estar no fato de que quando Jesus está falando isso pela primeira vez aos discípulos, não é um discurso público em Mateus capítulo 5.
é para um pequeno grupo de seus 12 escolhidos. Disse que ele deixa a multidão, sobe a montanha e chama apenas seus discípulos escolhidos. Mas agora, aqui no livro de Mórmon, Jesus está falando a todos. Portanto, ele faz questão de se separar e chama os 12. E para chamar a atenção deles, ele agora lhes promete que terão comida e bebida suficientes e que receberão vestes gloriosas. Esse é o 31. Vestimentas mais gloriosas do que as de Salomão. Isso é um elemento do templo? Sim, na verdade, ele chama isso de não se preocupem com a forma como serão vestidos. E esse manto com o qual eles estão se preocupando é muito mais importante como um manto espiritual. Nós nos referimos a isso nas Escrituras como vestes de justiça, mencionadas no 31 e 32. E sabemos que os nefitas foram tentados por riquezas, roupas elegantes e coisas do gênero. Portanto, ainda mais relevante, o que eu acho que é importante aqui e o que finalmente confirmou o que eu estava vendo aqui no Sermão da Montanha é que, quando Jesus diz, não se preocupem com suas roupas, a palavra ali é indumata e que vocês serão vestidos ou revestidos. A palavra é induo, eu o dotarei ou o vestirei. Portanto, nossa palavra ser dotado significa literalmente ser vestido. É incrível! É muito apropriado aqui no texto ao lermos esses versículos. Todos serão vestidos. Mas haverá alguns discípulos que serão revestidos de bênçãos e poderes ainda maiores. Portanto, acho que foi para esse ponto que ele voltou sua atenção especial, para saber que aqueles que têm chamados específicos não devem se preocupar com questões cotidianas, mas devem se preocupar com o cumprimento de seus deveres como ministros do Senhor Jesus Cristo. Eles vivem agora de forma consagrada e integral para Deus. Não se preocupem com isso. Depois disso, vamos para o capítulo 14. E o primeiro tópico é o julgamento. Porque todos nós seremos julgados. Não julgueis para não serdes julgados. Isso diz que não podemos julgar? Uma tradução de Joseph Smith diz: não julgueis o julgamento injusto. Portanto, seja qual for a medida que usamos para medir outras pessoas, essa medida vai contra nós. Então precisamos ter cuidado ao julgar. Um pouco assustador, não é, Jack? É quando fala sobre fosso, viga e tudo mais. Então, o que ele está falando agora nesse último capítulo do Sermão da Montanha, ou capítulo 14 aqui, está nos preparando para entrar no julgamento final. E além disso, tudo nesse capítulo nos prepara para essa eventualidade final, a eventualidade derradeira. E por causa disso, não queremos encontrar falhas em outras pessoas. Não queremos nem mesmo dizer, deixe-me tirar o fosso de seu olho. O fosso significa apenas um pequeno grão. Grão de poeira. Quando eu tiver um grande cisco em meu próprio olho, olhe para si mesmo, julgue-se e não se preocupe com as outras pessoas. E acho que isso, para preparar-nos diante de Deus no julgamento final, este conselho é essencial. Quando vi pela primeira vez no primeiro dia, percebi que o que encontramos aqui está realmente ligado ao templo. Pois no versículo 6 está escrito, não deis o que é santo aos cães. Está se referindo a uma coisa sagrada que nos foi dada. E o cachorro é um animal impuro, assim como o porco. E não devemos lhes dar nossas pérolas. Lembre-se, Jesus falará sobre a pérola de grande valor. A pérola era a maior joia de valor que você poderia possuir. Geralmente é branca. Portanto, não distribua seus tesouros eternos casualmente. Não os joguem para os cães, não os deem aos porcos, nem mesmo pegue algo que seja tão precioso e comece por aí. Você certamente pode ajudar os cães ou ajudar qualquer pessoa. Não quero rebaixar nenhuma pessoa, mas qualquer ser humano. Podemos ajudar, mas há coisas sagradas que você não deve começar a doar, e se você fizer isso, o que acontecerá? Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem.
Portanto, tenha cuidado. Geralmente há uma advertência com as belas promessas. Mas gosto do fato de que ele faz essa exigência logo antes do versículo 7, em que nos é dito para pedir, buscar e bater para que ela possa ser aberta. Pensei que esse versículo estava em todo lugar, mas não. Aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, no Sermão da Planície e no da Montanha. Mas é mencionado com mais frequência nas revelações dos últimos dias. Mas o fato de serem 3 palavras, todas elas fazem a mesma coisa: pedir, buscar, bater. Tudo isso é tentar entrar na presença de Deus, não é? É bem isso mesmo. E diz: se vocês pedirem, buscarem e baterem, então, quem abrirá para você? Jesus nos ajuda a responder a essa pergunta porque ele explica: pois se um filho bate à porta e pede pão, Você lhe dará uma pedra? será que lhe será dada uma pedra? E ele diz que se você pedir um peixe, lhe será dada uma serpente? Bem, isso é simbólico. Se você pedir o pão da vida, você será apedrejado? Se você pedir o peixe, e não sabemos quando o peixe se tornou um símbolo do cristianismo, mas bem cedo. Certamente os peixes são puros e estão na água. E a serpente não é outro animal impuro. Dito isso, o versículo 11 diz: bem, se você ainda está sujeito à mortalidade, você é mau, você comete erros. Se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, quem estará lá? Quando pedirmos, buscarmos e batermos a porta no contexto do templo, o Pai estará por trás do véu para nos receber e dar as boas-vindas. O Pai que está no céu. E curiosamente no versículo 12 diz: para os outros. E penso aqui em um contexto de templo de trabalho vicário. Sem dúvida. Agora, é claro, a regra de ouro tem suas boas aplicações sociais e culturais na vida cotidiana. Mas as Escrituras têm muitos níveis de interpretação aqui. Concordo plenamente com você nesse contexto. É-nos dito que não devemos jogar as pérolas aos porcos, mas que devemos fazer. Que façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. É preciso ser gentil com eles. Se não puderem fazer essas coisas e trabalhar pelos mortos, isso precisa ser feito. Faça isso por eles. E acredito nisso. Acho que essa é uma afirmação de porta aberta. O Pai quer que todos venham e recebam essas bênçãos, e você deve ajudar para que isso aconteça. Bem, na porta estreita está o que o versículo 13 diz. Agora, estreita é escrita da maneira que significa uma abertura estreita. Você sabe, os estreitos de Gibraltar ou algo assim, um caminho difícil. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à destruição, mas fala de uma abertura estreita. E nesta devemos que pedir, buscar e bater. Então poderemos encontrá-la, podemos entrar. E como parte disso, como sempre acontece quando o Senhor promete essas bênçãos, ele também faz uma advertência. Ele fez isso antes, no início do Sermão da Montanha, e agora também dirá: preciso lhe dar um aviso. Esse é o versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, de modo que parecerão estar usando as vestes do Cordeiro de Deus. Mas precisamos olhar através disso e ver que, interiormente, pode haver um lobo devorador por trás disso. Agora isso é claro, uma espécie de parábola. Mas ele está dizendo que temos de ser sempre cuidadosos. Temos que Julgá-los julgar por com seus cuidado. frutos. E essa é a chave que ele nos dá aqui. Então voltemos ao início deste capítulo. Julgue com justiça, e agora você pode julgar os frutos. Então você saberá se a árvore é boa ou não. Agora, é claro, isso também é uma referência à árvore no jardim do Éden. A árvore do bem e do mal. Mas no versículo 21, ele volta à ideia de entrar no reino, que eu adoro porque para mim é entrar na presença de Deus. Naquela sala celestial. Sim, versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão,
Senhor, Senhor, não é mesmo? Ele dá exemplos do que isso Sim, significa. é interessante que no versículo 23, o Senhor dirá: Você deve se afastar de mim. Você é um obreiro da iniquidade. E ele dirá: Nunca te conheci. Mas como ele pode dizer: Eu nunca te conheci? Se ele sabe muito bem que eles praticaram a iniquidade? O não, no tempo verbal das Escrituras, não é um relacionamento íntimo? Na verdade, na verdade um termo usado para fazer um convênio com uma pessoa. Portanto, quando conhecemos alguém, fazemos um convênio com essa pessoa. Portanto, acredito que ele diz: Sim, basta bater, você quer vir. Mas ainda não. Você ainda não firmou o convênio necessário. Agora pode ser tarde demais em algum momento. Mas ele vai dizer: Você não é capaz de suportar a glória para entrar em minha presença. Portanto, mais uma vez, temos aqui outro ponto que, mesmo que não o tenhamos entendido no contexto do templo, ele se encaixa perfeitamente em sua sequência no contexto do templo. E então, o capítulo termina com essa pequena história do homem sábio construindo sua casa sobre a rocha e as chuvas descendo. E acho que foi muito pertinente para eles. Naquele ano, E você se lembra que no final da discussão da semana passada, foi no final do capítulo 11 que Jesus também contou essa pequena parábola sobre construir sua casa sobre a rocha. Portanto, agora ele está mais ou menos encerrando o que disse a eles. Ele deu a abertura, ele deu a capa de abertura e agora a capa de trás. Então, obrigado por dizer que precisamos construir nossa casa sobre a rocha. Se você ler, a tradução aqui é: o homem sábio constrói sua casa sobre uma rocha. Agora, o grego é a rocha. E acho que a implicação clara aqui é que você construa sua casa sobre a rocha. Agora, quem é a rocha? se formos sábios, a rocha é Jesus Cristo e os sábios edificarão sobre Cristo, E o templo também é construído sobre a rocha do templo. que é o alicerce de como retornar à presença de Deus. Portanto, construir sua casa sobre o Senhor e seu templo permitirá que você entre, mas caso contrário, as chuvas descerão, as enchentes, os ventos e todas as coisas que eles viram, e grande será a queda. No capítulo 15, ele diz que termina suas palavras para a multidão, mas ele diz, enquanto eu ensinava essas coisas, eu queria lhes dizer, eu lhes disse essas coisas antes. Versículo 1. Portanto, todo aquele que se lembrar destas minhas palavras e praticá-las, levantá-lo-ei no último dia. Essa é uma promessa que também se encaixa no contexto do templo. Mas agora ele fala um pouco sobre como responder à pergunta dele sobre os convênios. Ele diz: posso dizer que vocês ainda estão um pouco confusos sobre o cumprimento da lei. E entre os versículos 5 e 8, ele faz uma conexão interessante aqui. No versículo 5, ele diz: Eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com meu povo, Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim. Essa já é a terceira vez que isso é repetido. Sabe, a lei a que se referem, creio eu, é a lei mosaica, que vigorou por volta de 400 a.C., até mais ou menos 100 ou 200 anos, até 34 depois de Cristo. Mas no versículo 8, ele diz: O convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu completamente. Às vezes me refiro a isso como o pacto abraâmico, mas sabemos que esse pacto também foi dado a Adão. Esse é um pacto desde a fundação do mundo e não foi cumprido porque ainda o estamos vivendo. Sim, há uma diferença entre a lei e o convênio. Sim, e é isso que ele está tentando enfatizar aqui no versículo 9. Eis que eu sou a lei. Ei a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis. Para mim, essa é a mensagem do convênio. Fiquei fascinada ao ver quantas vezes o convênio é usado por nosso Salvador aqui nesse texto. E acabei de fazer uma comparação entre as seções do livro de Mórmon. E Nefe, primeiro e segundo livros de Nefe, usa muito a palavra convênio, 13 vezes. O livro de Alma, muitas vezes, 25 vezes. Mas aqui, nesses capítulos do terceiro livro de Nefe, isso é enfatizado 2 vezes mais.
São 39 vezes que vemos essas coisas mencionadas. Você é muito boa em observar esses pequenos detalhes. Gostaria de convidar as pessoas a se perguntarem quantas vezes no Novo Testamento Jesus usa a palavra convênio. Não sei se contou. Não contei, mas acho que não são muitas. Então, o que estamos presenciando é Jesus pregando sobre o convênio, algo que logo terá mais destaque. No segundo dia, em algumas lições, quando tivermos o sermão que ele fará, em 3º Nefe, capítulos 20 a 23. Ele termina esse capítulo dirigindo-se apenas aos 12. Ele está mudando seu público, começando no versículo 11. Ele fala aos 12 e menciona outras ovelhas. No versículo 17, ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também devo conduzir estas. Isso sugere que ele já esteve em Jerusalém e possivelmente em outros lugares. Ele enfatiza que há outras ovelhas que precisam de atenção também. E é assim que o capítulo 16 começa. Sim, e o capítulo 16. Caminha. E todo o restante desse capítulo será dirigido simplesmente aos 12 discípulos. E ele os está preparando e dando-lhes alguns desafios que são úteis para nós, mas mais particularmente para a igreja como um todo. Por um lado, no versículo 4, Jesus dirá aos 12 que eles devem manter registros, e nós somos uma igreja que mantém registros. Mandamento dado à E eis igreja. que um registro será mantido. Doutrina e convênios. Seção 22. Estão apenas seguindo o que Jesus havia dito aqui em 3º Nefe. E o registro, diz ele, a razão pela qual estamos mantendo esses registros é para manter o controle das ordenanças, mas também, diz ele, que será para o benefício dos gentios. Portanto, é preciso manter esses registros tendo em mente os gentios. E eu gosto desse pequeno detalhe porque o Mormon diz na página de rosto que há 3 públicos. E um deles é para os gentios. E com isso, se os gentios, é claro, pecarem e rejeitarem isso, ele diz que a plenitude será tirada deles. Mas se eles aceitarem, a plenitude será deles também. Portanto, desde o início, Jesus quer que a missão da igreja seja mundial. E o tempo dependerá de quando formos capazes de proclamar o Evangelho em determinados lugares. Mas, por fim, a vontade do Senhor será feita, e todos esses registros serão levados a todo o mundo. E esse é um dos motivos pelos quais queremos ter certeza de que o livro de Mormon, esses registros, sejam levados a todo o mundo. Por fim, para dizer uma última coisa aos 12, Jesus citará Isaías capítulo 52. Vocês se lembram desse texto sobre a sentinela? O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Mesmo que você não tenha pensado nisso em relação à instrução dada aos 12 de manter os registros para serem levados a todos os gentios, a Escritura sustenta que você está vigiando e que agora precisa preparar esses registros para que a sentinela possa agora mostrar o braço do Senhor em todo o mundo. Portanto, é uma escritura de Isaías perfeita para incluir. Teria soado familiar para eles porque também é uma das escrituras que Abinadi cita aos sacerdotes de Noé quando está falando no capítulo 15 de Mosias. Então esse é o fim, e Jesus está exausto, acredito eu agora. Talvez ele pense que falou demais. E como veremos no próximo capítulo, Eles estavam sedentos por mais. eles não querem que ele vá embora. E espero que você tenha sede demais. E ao concluirmos essa primeira sessão da visitação do Salvador, espero que abram as Escrituras e se ajoelhem. E nós também podemos estar figurativamente em sua presença. E ao lermos o texto, vocês podem imaginar não apenas estar com eles, mas estar no templo. Porque o templo é. O templo pode ser uma casa de Deus. E deixe-me concluir com meu testemunho de que este é de fato um texto de templo. Quando terminei o estudo que fiz naquele dia sobre o qual começamos a falar,
Pensei bem, já está na hora do almoço. Vou verificar. Abri a porta do porão para ver o que estava ocorrendo. Não havia janelas lá. E olhei para o relógio. E eram 4:30 da tarde. O dia inteiro havia passado como se fosse um sonho. Enquanto eu trabalhava de um lado para o outro, e não parei até concluir todas essas coisas sobre as quais falamos hoje. Então tudo isso aconteceu, em uma única sessão de estudo. E, é claro, eu quis compartilhar isso com o mundo. E comecei compartilhando com o Elder Maxwell naquela mesma noite. E ele disse: "Vou levar isso para o templo. E lhe direi o que acho que você deve fazer em seguida." Ele havia sido nosso conselheiro na Farms e me disse: "Se você descobrir algo que acha que eu preciso saber, quero ser o primeiro a saber." E foi por isso que fiz isso. Eu liguei para ele. E a partir daí, é claro, muitas coisas se abriram e eu publiquei. Primeiro, um insight com a Farms. E depois um livro. Ele foi publicado no ano do livro. E publiquei isso em revistas acadêmicas. Falei com a Sociedade de Literatura Bíblica, ao Grupo de Estudos do Templo de Londres, em outros lugares onde essa perspectiva sobre o templo, não é que todos eles verão e entenderão o que estamos fazendo. Mas quando apresentei isso em Boston para um grande grupo de estudos bíblicos, as pessoas vieram até mim e me agradeceram por abrir seus olhos para coisas que nunca haviam pensado. E a última pessoa que ficou foi a diretora de uma faculdade feminina em Massachusetts. E ela disse: "Tenho participado dessas reuniões há dezenas de anos. Obrigada por trazer o espírito a esta sala. Nunca senti o espírito em uma dessas reuniões acadêmicas como senti hoje. Sei que o trabalho do Senhor está conosco e Ele nos sustentará e ajudará, enquanto nos esforçamos para fazer Sua vontade e, especialmente, para cumprir nossos convênios do templo, para que Ele possa, então, cumprir Suas promessas para nós além de nossa imaginação. Sei que esse trabalho do Senhor, sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e que estas são as palavras de Jesus. E que este texto pertence ao contexto. É no livro de Mórmon e no templo de abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém." Amém.